Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos entrando aí, tudo em paz, tranquilo. Esperar aqui meu queridíssimo Flávio Brito entrar. Deixa eu fixar até aqui minha tema do dia, tudo em paz, Nielson, queridos alunos aí, Bia, Adesita, grande Renan. Sejam muito bem-vindos todos aí, pessoal. Tudo em paz, tranquilo, gente? Todo mundo me escutando legal, tal. Vamos lá. Grande Rubens, grande abraço, meu amigo. Um abraço a toda a região do Cariri. Pro Crismara, querida. E aí, quando é que a gente vai fazer nossa live, hein, Crismara? Cadê você, hein? A gente tem que fazer uma live só para falar da processo penal da depressão. Mara Luísa, Carol, professora. Grande Álvaro. Álvaro, meu amigo, um abraço, viu? Tô em dívida com você, viu? De colocar os papos em dia. Pri, tudo bom, Pri Monteiro? Simbora. Bora, Flávio Brito. Estou no seu aguardo. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre recebimento indevido de auxílio emergencial. Uma série de problemas aí, algumas consequências de natureza criminal, jurídica, disciplinar, né, de pessoas que receberam indevidamente. Algumas pessoas receberam de boa fé, ou seja, nem sequer solicitaram, né, e automaticamente receberam auxílio, ou caíram nas contas bancárias os valores, caiu nas contas bancárias, e outros que solicitaram, né? E tem caso a caso. Tem gente, inclusive, não está conseguindo devolver, porque há problemas também em relação à GRU que é gerada para o Tribunal de Contas. Então a gente tem situações diversas em relação, cada questão é uma questão diferente. E a gente vai tratar desses assuntos hoje aqui, esses assuntos aqui hoje, que são exatamente correlatos a isso. Como resolver essas situações, qual é a situação como ela deve ser resolvida, e principalmente aqueles que têm aqui um vínculo com a administração pública, sejam esses servidores de qualquer natureza, né? Tenham qualquer tipo de vínculo. E a gente vai tentar resolver isso. Grande Tenente, Tenente Ferreira, um abraço, meu amigo. Estamos juntos, viu? Augusto Potência, seja muito bem-vindo. Vamos embora. Meu caro Flávio André, deu sinais de vida e deu sinal de vida, Flávio. Ele conectou aqui, eu tô esperando ele conectar. Hoje ele Já tá estou difícil. aqui, tá me vendo não, é? Tô não, tô lhe vendo não. Oxente, Tá pois eu estou lhe conectando. vendo. Ah, pô, então tá bom. O que vale é você me vendo. Eu estou lhe vendo e estou me vendo. Que- Eu só tô me vendo, eu não tô lhe. Ai, ai, ai. Peraí, viu, gente? Mas você tá me vendo, né, Flávio? Flávio? Flávio Lombardi hoje, é verdade. E aí, pessoal? Flávio entra de novo aí, que eu não consegui não. Ó, algum problema aí. Vamos embora, gente. Ó, E Flavão, agora? agora sim. Aí, meu querido, aí você fez minha alegria agora, aí sim. Já estão E dizendo aí, aqui Potência? Flávio Lombardi.
Aí tá de brincadeira, né? Eita, Lele. E aí, Mas Flavião, o tudo em pessoal tá paz? escutando bem aí, tá nos vendo Tomara aí que tem que estejam, viu? começar. Tomara que Show de estejam. bola. Eu acho que tá todo mundo vendo bem, escutando bem também. Que bom. Aí tá E aí, certo, Maria Flávio? Luísa, Roberta, averiguando aqui o ambiente. Roberta tá na técnica hoje, viu? Flávio, meu Então amigo, vamos tudo em embora. paz? Vamos embora. Tudo em Tem paz, muita dúvida graças a aqui. O Deus. pessoal mandou muitas dúvidas aqui pelo direct, né, do Instagram e pelo WhatsApp também. Muita gente interagindo e perguntando, tá certo? Ana Raquel aqui dizendo que tá tudo bem com áudio e vídeo. Valeu, Ana, minha querida ex-orientanda, agora advogada. Um abraço. Vamos embora. Flávio, Augusto, a grande Augusto. Então vamos embora. Paulinho, meu amigo, minha excelência, um abraço grande. Começa, Flávio. Você começa, eu começo. vamos lá. Eu vou trazer algumas questões aqui mais abrangentes e eu queria que você trouxesse. Primeiro de tudo, Vinícius, eu gostaria assim, claro que você está no seu Instagram, mas algumas pessoas também do meu, né, estão aqui entrando Hum. e você é a pessoa chave aqui dessa live, então seria bom você dizer a sua formação, né? Porque a gente hoje vai falar de um tema muito específico, por isso que a gente vai deixar que você aborde bem, já que você atua nessa área militar. Veja só, eu sou advogado na área militar e criminal, especialista em direito militar, trabalho com direito voltado a militares das Forças Armadas e militares estaduais, tá certo? Sou também advogado da Caixa Beneficente na Paraíba, que é a maior associação de policiais do Estado. Eu sou de uma das regiões, eu sou advogado e aí trato desses interesses. E também sou professor com muito amor, muita paixão. E sou da área de constitucional, né? Mestre de direito constitucional. E aí estamos juntos aí. Ah, que E bom. seria. Então, assim, sim. Pode falar, pode falar. Não, então a gente tá bem servido aqui, né? Tenho certeza que a galera vai interagir. Inclusive, vocês podem colocar as dúvidas que você tem em relação ao tema que eu vou aqui anotando e aí depois a gente vai pontuando melhor sobre isso, beleza? Mas, Vinícius, Perfeito. veja só, a gente colocou como um tema aqui dessa live sobre o auxílio emergencial, né? E Hum, essa problemática mais específica sobre a possibilidade dos militares da ativa e também os alunos soldados, porque é um problema bem específico, né, em relação ao pessoal que está fazendo o curso de formação de praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eu acredito que foi o que deu maior repercussão, porque o curso de formação, né, o comando, a Corporação Militar identificou que 252 alunos soldados teriam recebido esse auxílio emergencial e aí veio essas problemáticas. Mas a primeira coisa que eu acho que seria interessante você, pelo menos, especificar aqui é o que é esse auxílio emergencial, né? E quais seriam os requisitos aí para a gente poder contextualizar melhor. vamos lá. Esse auxílio emergencial, ele é destinado a pessoas específicas. Existe uma lei, pessoal, federal, que foi criada nesse intuito. Ou seja, o quem deve receber está lá especificado na lei de maneira bem específica, bem direitinha. Que é o seguinte: quem pode receber? Microempreendedor individual, que é o MEI, contribuinte individual da Previdência Social e trabalhador individual. O que acontece? E há algumas questões em relação à renda, né? Meio Uhum, salário mínimo por pessoa na família, com família que tem o quê? No máximo, 3 salários mínimos. Basicamente, essas são as regras gerais. Só que existe, Flávio, uma vedação expressa, que é o seguinte: quem tem emprego fixo ou emprego uhum, ativo, né, basicamente, não pode receber. E veja, principalmente quem tem algum tipo de vínculo com a administração pública, seja um vínculo de uhum, qualquer natureza. E uhum, aí, esse é um ponto que o pessoal não se ateve. Veja,
Não está dizendo se o vínculo é bom, se o vínculo é precário, se o vínculo é uma bolsa, se o Exato. vínculo. Nada disso. Uhum. Inclusive, o TCU deixou isso muito bem claro em uma Sim. decisão sobre os militares federais que receberam. Existe lá do ministro Bruno Dantas, que é um dos ministros do TCU, orientando, na verdade, decidindo que o Ministério da Defesa fizesse uma gestão junto aos 73 mil militares e pensionistas do Ministério da Defesa que receberam o auxílio emergencial. Aí Uhum. vejam, então, o que acontece? Primeira coisa, uma das coisas essenciais de se entender é isso. Então, se há emprego, se há vínculo com a administração pública, se o sujeito tem um emprego público de qualquer natureza, e veja, emprego público aqui no sentido empregado, no sentido amplo. O que a lei Uhum. fala, basicamente, se você olhar, Inclusive, Vinícius, pode falar. essa lei, a 13.982, né? Eu estou com ela Isso. aberta aqui e eu Isso. estava Aí, justamente vendo isso, né? Que o artigo 2º é que trata sobre exato. esses requisitos, né? Exato. O requisito aí você veja, é emprego formal ativo. Emprego Ativo. formal ativo. É qualquer emprego, gente. Então, muita gente dizendo, não, mas eu recebo uma bolsa do. É uma bolsa de tal natureza. Veja, é emprego formal ativo. Principalmente se há uma bolsa, por exemplo, de formação. Vamos dar o exemplo dos cursos de formação, tanto das Uhum. Forças Armadas quanto das Forças Estaduais. Por exemplo, o pessoal que está lá na ESA agora, na Escola de Sargento de Armas, recebe uma bolsa, basicamente, né? Que é Uhum. um salário lá que é bem menor, que é pouco mais hoje de R$ 1.000, né? Pouco mais, Uhum. 1.300 lá. O que é que acontece? Esse pessoal se enquadra no requisito que a gente chama de emprego formal ativo. Você tem um vínculo ativo com a administração pública. Inclusive, Você está Vinícius, entendendo? eu estou vendo aqui que o parágrafo 5º desse artigo 2º, não sei se você está com a lei aí aberta, mas Estou, estou. ele deixa bem claro, né? A Exato. equiparação aos empregados formais. São considerados empregados formais para efeitos deste artigo os empregados CLT, Isso. todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica. Exato, exato. Ou seja, né, Isso. deixou isso abrangente. Abrangente. Ou seja, pode ser, Flávio, o servidor, aquele cara que tem um contrato temporário em uma prefeitura. Contrato temporário, exatamente. Numa prefeitura. Não é um contrato excepcional por interesse público, aquele contrato que dura no máximo 24 meses, que são Uhum. renovados depois. Aquilo é um emprego precário. É precário, é um vínculo precário. O sujeito pode Uhum. ter contrato rescindido a qualquer momento. Mas é sim um emprego formal ativo e se enquadra na vedação. Não pode receber auxílio emergencial. É bom assim deixar Porque bem claro a situação. eu vi muitas pessoas, né, já no início, né, quando foi publicada a lei, quando estava se discutindo, eu não tenho carteira assinada, né? Sim, sim, Então sim. muita gente foi nessa ideia de que, como eu não tenho carteira assinada, né, então eu posso receber. E também Sim. há aquela alegação de que, eu vou fazer, eu conheço muitas pessoas que fizeram isso, né? Eu vou fazer e se analisarem os dados e derem, bom, né? Então Exato. ficou aquela coisa meio assim. Só que a lei, veja, traz requisitos, como a questão do Bolsa Família, né? Bolsa Família também tiveram muitos problemas. Sim, Até os sim. tribunais de conta da União, Tribunal de Contas da União, entrando com ações de ressarcimento, implicações aí no âmbito penal. Mas uma coisa que você falou eu achei bem interessante, porque, veja, a lei diz empregados formais e, por equiparação, todos os agentes públicos, né, Todos. independente da relação jurídica. Então, vamos lá. Por exemplo, o aluno soldado, o aluno que participa do curso de formação de praças, mais especificadamente. Essa natureza jurídica do aluno soldado se enquadraria nessa hipótese aqui? Sim, veja. Cada estado tem um regramento para isso. Há estado que o aluno já é um policial. Isto é, ele é um policial. Ele só está no curso de formação. Inclusive recebe o mesmo que o policial já próximo, o soldado engajado, por exemplo. Ele é um recruta,
mas basicamente ele recebe mesmo. Alguns estados da federação são assim. Outros estados, o sujeito recebe uma bolsa auxílio, uma bolsa de formação. Essa bolsa de formação, ela se enquadra nesse quesito. Veja, o sujeito tem uma matrícula no estado. Ele tem uma matrícula. Outra, uma perguntinha básica. Conta para aposentadoria esse vínculo? Conta. Conta para aposentadoria. Esses meses que ele está trabalhando, inclusive ele está contribuindo para a Previdência. Na verdade, ele está contribuindo agora para o sistema de proteção dos militares, que é a Previdência Estadual de cada estado, tem um sistema só dos militares. Mas ele está contribuindo. Por exemplo, se amanhã ele sair da Polícia Militar e não quiser mais ser, por exemplo, um aluno, ele pode levar aquele 1 ano de contribuição dele lá para o INSS, como contribuição. Ou seja, então aquilo é sim um emprego formal, ativo. Olha, qualquer interpretação fora disso, Flávio, é ilação, é delírio. Porque assim, inclusive, já entrando nas coisas polêmicas, as notas que eu li hoje, tem nota que eu li hoje, pessoal, que não tem pé nem cabeça, completamente perdida. Aquela orientação ali está louca. Juridicamente, pessoal, é uma loucura aquilo ali. Não, porque a justificativa é, não, a pessoa tem renda familiar menor, não sei o quê. Não existe isso. Não se enquadra nessa discussão aí. Não se enquadra. Tá certo? Ele não tem direito a receber o auxílio. Ele, especificamente. Pode alguém na casa dele ter direito. É outra coisa. Ah, quem deriva? A sua mãe, talvez, o irmão, a irmã. Não sei quantas pessoas tem naquele núcleo familiar. Mas, basicamente, não podem. Então, os alunos assim, também Vinícius, se enquadram nisso. Todos os alunos, inclusive. Em qualquer estado. porque, inclusive, eu não sei se você se lembra, a gente fez uma live, né, sobre o concurso da PM do Rio Grande do Norte em relação à questão do diploma, né? Dele ser exigido ali. Isso. Tem uma súmula do STJ que diz que o diploma deve ser exigido no ato de posse. E aí aquela interpretação, né, de quando será a posse. Será a data de matrícula no curso de formação ou quando ele for aprovado no curso de formação e deixar de ser aluno soldado. Isso aí é uma outra discussão, né? É uma questão polêmica, inclusive no âmbito da PMRN ainda vai ser discutido, né? Inclusive, a gente já tem ações judiciais que já estão tramitando em relação a essa questão. O Tribunal de Justiça ainda vai se manifestar porque houve uma alteração recente para esse concurso. E a Procuradoria do Estado, né, em alguns processos que a gente atua, trouxe justamente isso que você estava falando, de que há um vínculo jurídico com o Estado. Sim, sim. Por quê? Porque o cara, eu até coloquei aqui, né? O Estado entende que eles são militares da ativa, Sim. porque o ingresso na corporação se dá a partir da portaria a data da portaria da matrícula no curso de formação. Sim. E também porque o próprio estatuto diz que conta, né, como tempo de serviço e há recolhimento previdenciário. Né? Então, assim, essa é uma questão polêmica, mas assim, para em termos dessa lei, não há dúvidas, né? Porque há uma relação jurídica. Se ela é precária, se ela é permanente, aí é outra história, mas não há dúvida que há uma relação jurídica. Há uma relação jurídica, assim, e bem estabelecida. Você está entendendo? Assim, bem clara. A questão, para outras finalidades, é obviamente que é um vínculo precário. Isso não tenho dúvida. Isso não tenho dúvida. Mas, assim, e a gente tem que ver cada estado. Por exemplo, a Paraíba é diferente do Rio Grande do Norte. O curso de formação aqui já tem outra natureza. A vinculação do sujeito aqui já é outra. Em outros estados também. Cada estado tem peculiaridades. É bom observar sempre isso. E eu achei interessante porque no caso da PM do Rio Grande do Norte, né, muita gente está aqui assistindo, né? Teve aquela polêmica, né, que ainda está rolando, né? Ah, não, o aluno soldado ele já é militar estadual, então esse negócio do diploma aí é coisa... eu vi muita gente falando isso, né? Eu tenho a minha interpretação que é essa que eu disse. Mas aí agora, alguns desses alunos, né, que entraram nessa lista... Né, já vieram, não, é título precário, eu não sou um militar estadual, ou seja, há interpretações para tudo, né? Mas como você mesmo falou,
a regra é bem clara, né? Já dizia aí a Arnaldo, né? A regra aqui seria, claro, há sim essa relação jurídica. Agora, Vinícius, nesse caso aqui, eu até tinha lhe repassado, né? Houve um memorando, no caso da PM do Rio Grande do Norte, houve um memorando da Sim. corporação militar, listando 252 soldados, alunos soldados, e obrigando, né, recomendando, uma recomendação quase que obrigatória, né, de que eles devolvessem esse valor, esses valores, Isso. através de uma guia. Como é que Vamos isso lá. se estabelece? Eu acho que a gente é bom estabelecer três coisas, Flávio. Teve três Hum, situações aqui. Alguém já perguntou, inclusive, aqui, até Rafael aqui. Veja, que de recebimento, eu mapeei aqui com os casos que eu vi nos cursos de formação, do pessoal também que é militar temporário no EB e de pensionistas também das Forças Armadas e de gente também de vários outros lugares que tinham vindo com a administração. Teve um caso de fraude, teve gente que foi vítima de fraude. Pegaram os dados lá e usaram. Várias pessoas, de fato, ocorreu isso. E aí pegaram o dado do CPF e usaram. Outra situação que tem era gente que estava no CAD único. Veja, tem pessoas que estão no curso agora, mas ano passado, por exemplo, sem estar nos cursos de formação em outros lugares, não tinham vindo com a administração pública e estavam no cadastro único, que é aquele cadastro único do governo federal para acesso aos programas sociais. O que é que aconteceu? O governo foi lá e pagou direto o auxílio emergencial. Quem estava no CAD único, direto no auxílio emergencial. automático, né? Automático. Criou a conta lá, a conta digital, e quem não tinha conta, criou a conta digital. E depositou. Vinculou CPF. Porque vejam, pessoal, quem faz essa construção toda é a data prévia, não é a Caixa Econômica. O pessoal dizendo a Caixa, não é. É a data prévia, que é uma empresa pública federal que tem essa responsabilidade de fazer esse cruzamento de informações. Não cruzaram nada, né? Porque se tivesse cruzado direito, não tinha acontecido isso aí. Teve outro caso, Vinícius, que foi gente que Vinícius, solicitou. em relação ao CPF, só para isso aí que você falou, o do É, CPF, então qualquer pessoa poderia utilizar o CPF também de da outra, pessoa isso. e, E um né? celular. E havendo E duas coisas fundamentais. Um o número de careca CPF da e um Havan, né? celular. Tem o velho da Havan, O teve o cara, Neymar, o estão dizendo Neymar. aqui. Teve muita gente aí, né? Usaram, era um celular, um CPF, você conseguia fazer isso facilmente. Então, e Uhum, veja, um CPF você ia mudando lá e muita gente caiu nessa história. E quem solicitou de fato. E quem uhum, solicitou de fato, deliberadamente. Então, veja, tem muita gente do CAD único. Também tem outro caso, Flávio, aqui, que a gente citar. Gente que, por exemplo, várias pessoas falaram comigo, disseram, Vinícius, eu fui militar, mas eu não sou mais. Por exemplo, e fui militar, fui civil exército ano passado. Só que eu já pedi baixa. O que uhum, acontece? O cadastro dele continua como o quê? Que ele é militar das Forças Armadas. O comando lá, o batalhão respectivo dele, não tirou o nome dele, aí ele deixou de receber, ou seja, ele sofreu um dano de natureza material, porque ele deixou de uhum, receber o benefício porque estava o nome dele lá, que ele não é mais. Inclusive, ele vai ter direito, inclusive, se quiser, a judicializar a ação judicial para reparar isso. uhum. Tem esse outro caso também, o caso dos que não receberam também. Mas vamos para cá. Exato. GRU, pode devolver, vamos devolver. Pode devolver. Há um site específico que você gera a GRU automática. O que é GRU? Guia de Recolhimento da União, que é como um boleto bancário. Você vai lá, gera e paga esse boleto. Aí tem um problema, né? Que a gente estava até conversando hoje, você e eu, Flávio. É a questão de gente que não conseguiu. Tá tentando gerar, mas gera 2 meses, às vezes gera um mês. Uhum. Por exemplo, ele recebeu só um mês. Aí tá gerando 2, Tá né? gerando Tem duas. esse problema. Veja, gente, solução. Eu pensei numa solução hoje. Eu cá com meus botões. Qual é a solução? Gerar uma guia avulsa lá no site do Tesouro Nacional. Você pode fazer Uhum. isso no Isso. site que é basicamente aqui, ó. Eu posso até mandar, quem me pedir no direct, pode me pedir que eu mando para você. Que é tesouro.fazenda.gov.br, basicamente.
que você vai ter... tesouro.fazenda.gov.br. Isso, você vai poder gerar qualquer GRU. Se você quiser gerar uma GRU de 1 milhão, gera lá. Mas aí você gera essa GRU no valor específico. Tá certo? Porque você foge daquela confusão da GRU tá dando problema lá, se você for. Claro, se não tiver dando problema, tá automático lá. Né? Porque tem que orientar, porque tem que preencher uns campos aqui para gerar GRU. Aí tem que pegar dos dados lá do outro site. Do outro site, perfeito. Ele gera lá GRU, ele gera lá, ele vai imprimir lá só basicamente e vai trazer só os dados para cá. E pega os dados aqui de um para o outro e resolve, porque aqui ele consegue gerar com o valor que ele quiser. E aí o que é que ele faz? Ele paga e fica com a comprovação. Acho que é a melhor solução desses que estão dando esse problema de conflito de informação aí em relação aos valores de devolução. Pronto, ótimo. Eu estou até vendo aqui, o site é devolução auxílio emergencial. .cidadania.gov.br. Então, você botar no Google, né, devolução auxílio emergencial, já tem o site, e aí você pega os dados para poder colocar os dados informativos, né, de gerar essa GRU, né? Érica está dizendo assim, quem já gerou a de 1.200 não vai ficar pendente? Aí, vamos fazer o seguinte, você vai guardar a comprovação que você já pagou, por exemplo, em uma guia avulsa, e se você for interpelado um dia por isso, você vai mostrar que pagou. Tira uma cópia, que é aquele... às vezes, se você pagar lá na lotérica ou no banco, apaga, né, aquele papelzinho do comprovante, tira uma cópia e guarde. Entendeu? Porque, obviamente, você não vai pagar mais do que recebeu, né? Que aí não faz sentido a devolução mais do que recebeu. Mas aí você guarda o comprovante. Eu acredito, Vinícius, que o pessoal aqui está com bastante temor, né? É de fazer logo, né, esse ressarcimento para não ter problemas durante o curso de formação, né? Então, assim, é melhor se precaver, né, pelo excesso do que depois ter algum tipo de problema, né? Porque, assim, no caso aí da PMRN, né, já tivemos aí algumas notas, né? Houve uma nota de repúdio da Associação dos Oficiais Militares, né? Inclusive sendo bem enfático de que esses alunos não são compatíveis com o exercício da função policial e já deveriam ser... eu não me lembro se foi a nota agora, mas eu vi que teve um coronel nas redes sociais que falou até que podia ter a abertura de processos disciplinares. Veja só, Vinícius, eu sei que cada caso é um caso, a gente é bem meticuloso em relação a isso, né? Mas, assim, o aluno soldado que fez esse tipo de requerimento, recebeu o auxílio, mas ele fez a devolução, assim, haveria a possibilidade jurídica de abertura de um processo disciplinar simplesmente por isso? Qual é a sua visão em relação a isso? Vamos lá. Primeira coisa, vamos de pronto afastar uma coisa que tem se falado erroneamente. Que tinha gente falando em crime militar. Não cabe crime militar aqui, porque não há nenhuma violação contra a administração militar. Não há violação nenhuma prerrogativa ou patrimônio da administração militar. Há possibilidade, sim, de você responder um FATD, que é o que a gente chama de quê? Que é um processo disciplinar simplificado, que é aquele formulário de apuração de transgressão disciplinar no âmbito dos militares e dos militares em formação. O que acontece? Esse FATD, obviamente, ele perde o sentido de existir se você demonstra sua boa-fé com a devolução dos valores. Por quê? Não há mais nenhum tipo de lesividade aquilo ali. Ou seja, não apresentou nenhum tipo de lesão a nenhum bem jurídico. Por quê? Você automaticamente o quê? Devolveu. Para a administração ter que produzir prova, ela vai ter que se documentar pedindo mais informações. E, obviamente, nesse caso, você estaria o quê? Acobertado por dizer, eu agi de boa fé e devolvi os valores e as comprovações estão aqui. Isso é o caso não só aqui, por exemplo, eu estava lendo notícia hoje de funcionários públicos da Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura já soltou uma nota formal dizendo, quem devolver não serão abertos processos administrativos disciplinares.
Foi uma política que ela escolheu lá. E aí, dando na verdade, uma análise aqui da situação. Não faz sentido abrir PAD contra tanta gente, tá certo? Por quê? Porque isso é um problema gigante, pessoal. Vai ter que fazer um mutirão de PAD e de FATD, na verdade. Então, não faz sentido. Eu, inclusive, vislumbro que, inclusive, nas Forças Armadas, não haverá. Quem devolver vai estar isento disso. E Porque, qual seria, Vinícius, o fundamento, assim, aí veja, disciplinar? Não vou nem para o crime ainda. Vamos para o disciplinar. vamos lá. Só explicando assim, para os noviços aqui na área militar, principalmente aqueles que estão em curso de formação. O regimento disciplinar tem 150 infrações disciplinares. Não tem como não arrumar 3 para colocar. Arruma Tá tudo, né? certo? Qualquer E coisa. os tipos são abertos, entendeu, Flávio? Os tipos Aham. são abertos. Assim, faltar com a verdade. O primeiro tipo do regimento disciplinar, o RDPM de todas as polícias militares, é faltar com a verdade. Imagine, amigos, isso aí. Isso é um absurdo, entendeu? Mas, assim, eu me deparo com FATD com isso. Faltar com a verdade, né? Imagina, faltar, assim, aberto, é só essa frase. Faltar, isso é faltar com a verdade? Então, tem vários, né? E aí não faz sentido, entendeu? Essa questão do FATD e tal. Alguém discutindo aqui, né? Tem gente querendo expulsar aluno. Não cabe, olha, pessoal, não cabe exclusão de aluno por uma situação como essa. Não cabe, tá certo? Isso é terrorismo. Terrorismo que estão fazendo. E cabe qualquer medida judicial, inclusive mandado de segurança e outras situações. Se quer apurar, apure, faz um FATD, apura em processo disciplinar. Mas isso não cabe desvinculação nesse sentido, tá certo? Não cabe, não cabe. Outra, as notas, sim, o que eu estava concluindo aqui, Flávio, como é que eu estava aqui, que eu perdi meu fio do raciocínio aqui agora. Era do disciplinar, da falta com a verdade. 150 itens. Então você tem faltar com a verdade, não agir com decoro, decência, honestidade. Então, tem tipos como esse que são enquadráveis. Tá certo? Enquadráveis. Então você escolhe um no dado e joga. Inclusive, o pior ainda, que nesses processos disciplinares não vem a tipificação no início. O pessoal, o sindicante só tipifica no final, ou seja, só identifica quais os artigos violados, né, na verdade, as infrações disciplinares, né, as faltas disciplinares no final. E aí isso fica muito aberto para essa decisão ser muito arbítrio do sindicante. Então, nesse caso, lembrando mais uma vez, não faz sentido lógico, juridicamente, ter um FATD se há devolução dos valores. Se há devolução dos valores. Aí eu tô tentando aqui ver a nota, mas o que o pessoal me repassou da A Associação dos nota, Oficiais Militares do Rio Grande do certo. Norte, né? Diz que recebeu com perplexidade, diz que a postura é reprovável, sobretudo para os homens e mulheres que tentam se habilitar, por ainda estarem ainda em fase de alunos. Essa corporação tem um trabalho extremamente sério e comprometido. Sim, aí diz, a postura desses alunos soldados precisa ser punida exemplarmente por seus superiores, inclusive não apenas exigindo a devolução do dinheiro depositado indevidamente, mas também com a aplicação de penas para que a má-fé ou omissão não se repitam. Né? Até para deixar aqui registrado as palavras. Né? Agora, Vinícius, você falou, por exemplo, Aí veja só, sanções criminais. veja só, quem foi vítima de fraude tem que registrar boletim. Sim. Faz um registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil, normalmente foi vítima de fraude. E está documentado em relação a isso. Outro problema, viu, Flávio? Essa lista da PMRN que eu vi, o problema é o seguinte, não avaliaram a lista e soltaram o nome de gente que não tem nada a ver ali. Primeiro que a lista está inflada. Tem muita gente ali que não recebeu. Tem muita gente que sequer recebeu. Né? Então, tem vários problemas naquela lista. Inclusive, eu achei extremamente despropositado terem feito isso, uma divulgação massiva daquele modo. Não era necessário.
Aquilo poderia ter sido feito de maneira muito mais. E outra, filtrando. Primeiro, fazendo ofício para a Caixa Econômica, para o Ministério da Cidadania, para os órgãos competentes, para a data prévia, e ela teria fornecido uma lista concreta, né? Que não há todo mundo ali. Tem gente que, obviamente, não tem nada a ver na situação. Que E nem as sabia. pessoas. Exato. Então, tem várias situações. Misturaram alhos com bugalhos ali, tudo. Tá certo? Então, é importante frisar isso também. Você ia perguntar uma coisa, Flávio, que eu lhe interrompi. Não, era justamente sobre essa questão de sanções criminais, né? Eventuais Sim, sanções criminais. Claro vamos que lá. se disciplinar não caberia, né? Mas assim, haveria essa possibilidade? Vamos Como é que lá. seria o Em enquadramento? tese, ó, para aqueles que fizeram o cadastro, em tese é um crime de natureza federal. Por quê? O sujeito foi lá, abriu no site, cadastrou, disse, colocou, assinalou determinados itens, deu determinadas informações que são o quê? Falsas. Né? Falsas, não são verdadeiras. Porque foram facilmente comprovadas pela administração pública. Então a gente pode ter um crime, sim, um crime de falsidade nesse caso. Só que o que acontece? O patrimônio de quem está sendo violado é o quê? O patrimônio da administração pública federal. Então seria um crime federal. E um crime cometido contra o governo, ou seja, contra a Caixa Econômica Federal, como das vítimas, e a própria União. Seria competência de quem? Da Justiça Federal e da Polícia Federal. Exato. E Mas seria aqui, cá para estelionato, nós, Vinícius? não seria estelionato, porque não tem um ardil, né? Não tem um É. ardil tão... Eu estou falando aqui em tese, né? Porque, como eu disse, Porque, a presença do dolo, que a gente está falando aqui, né? É sim, justamente o dolo, né? sim, A vontade do dirigente isso, isso. de Eu acho que não está no fraudar. campo, não é um ardil, uma coisa apta a ludibriar, porque eu acho que está mais no Uhum, campo da falsidade. Mas até que é discutível. Eu até uhum. que concordo com você que é discutível, que pode ser um estelionato, a depender da interpretação. Mas eu considero que é muito mais uma falsidade do que um estelionato, basicamente. Mas aí é interessante que você colocou, né? Porque como há o interesse da União, né? Porque a Isso, verba é da União, é da então União. mesmo que, né? Mesmo assim, a gente está dizendo aqui, mesmo que houvesse, né, abertura de investigação criminal, a competência não seria nem da Justiça Estadual, né? Exatamente. Seria competência a apuração da Polícia Federal e a denúncia seria feita pelo Ministério Público Federal. E aí seria um processo por um crime federal junto à Justiça Federal. Aqui, cá para nós aqui que estamos na live aqui, você que não está na live não vai ouvir isso aqui. Eu entendo que, Flávio, inclusive eu conversei com algumas pessoas esses dias. Conversei com um defensor público, conversei com algumas pessoas da área dizendo, a quantidade de gente que teve esse problema, pessoal, é grande. Então, Uhum, acho que uma ação massiva penal não faz sentido. não faz. Principalmente para quem devolveu os valores. Ou seja, que o que é a finalidade seria? Era obter a vantagem, né? Obter o dinheiro. Se você Uhum, devolve a vantagem você não tem mais, você obviamente reparou, ressarciu integralmente lá o dano que você causou, não haveria necessidade de uma ação penal. Numa perspectiva aqui, né, de direito penal mínimo, de última rácio, né, então não fazia sentido. Claro, para os que devolveram. Obviamente, para uhum, quem não devolveu, vai correr esse risco. Vai correr uhum. esse risco. E Agora, vai Vinícius, ter um filtro maior. Essas informações, pessoal, todas essas informações a data prévia tem. A Caixa uhum, Econômica tem, os bancos de dados federais têm. Quando cruzar cruzar as os dados, né? informações, Exato. todo mundo vai achar. Você veja, olha, no Ministério da Defesa, a questão dos militares federais, pessoal, foram cruzados, acharam 73 mil CPFs. 73 mil. Só no É, Ministério da gente. Defesa. Muita gente. Ou seja, militares temporários, pensionistas, uma série de pessoas que receberam. E aí o que aconteceu disso? Ó, no próximo mês, cobre no salário. Desconto no salário. Autorizou o Ministério da Defesa a descontar em salário. Quem Uhum. não emitir GRU e pagar, vai ser descontado na ficha lá financeira do respectivo. Se for uma pensionista, desconta na ficha dela. Uhum. E outra, e desconta, né, compulsoriamente. Né? Não importa lá se ela vai ficar com R$ 600 no mês, lá, se ela for uma pensão pequena. Beleza? Pronto, ótimo.
E assim, só para deixar claro, né, o pessoal aí, não há existência do dolo, né? A gente só está demonstrando aqui que há uma possibilidade que o pessoal fica, mas e aí vai acontecer o quê? Eu disse, bem, não tem como Ô adivinhar o que Flávio, vai acontecer. ó, o pessoal que quiser fazer mais perguntas, tem uma caixinha de perguntas aí na interrogação embaixo, pessoal, no rodapé. Vocês apertam aí, podem deixar a pergunta que eu e Flávio conseguem ler aqui. Como, que aí fica mais fácil vocês até perguntarem também. Perguntarem também nessa caixinha de perguntas aqui embaixo. Podem ir tirando dúvidas que a gente está chegando na nossa parte. Mas vamos Vinícius, lá, Flávio. perguntaram aqui uma questão interessante também. Esses Hum, alunos soldados, né, estão no curso de formação. E eles são, né, periodicamente, né, constantemente, dentro da investigação social, né? sim, sim. Então, isso, de alguma forma, né, poderia ter uma consequência na Isso. investigação social, né? É. Eu acho que sim, podia ter uma consequência e tal, mas veja, se basicamente a alcunha que se fala na investigação social é indicado, contraindicado, né? Mais ou menos é essa Uhum, terminologia. Eu posso até estar esquecido, mas é indicado ou contraindicado. sim. Na investigação social, esse dado pode ser levado em conta, mas pode ser levado em conta também, obviamente, a boa-fé do indivíduo que ressarciu, né? Uhum, Ressarciu. E assim, é interessante que não adianta assim esconder assim, porque o CPF é vinculado, não tem como, uhum. né? Não tem como. Pode dizer, Flávio, pode Tá falar. vendo? Deixa eu ver aqui outra pergunta. É, tem umas perguntas aqui Vinícius, chegando. Vinícius, veja só. Claro que você já se deparou com alguns casos meus bizarros, né? Porque o pessoal fica Sim, assim, mas isso é tão bizarro. Mas assim, já tem vários. aconteceu dentro dos cursos de formação ou inquéritos militares abertos que eram realmente bizarros, assim? Há possibilidade de inquéritos, não de inquéritos, mas processos disciplinares bizarros. FATD tem muito FATD bizarro. Sindicância tem sindicância menos bizarras, porque o filtro já começa. Mas FATD tem muito. Eu já vi FATD do cara querer punir ele porque a ficha dele foi alterada. Só que a ficha dele ele não altera. Quem altera é a administração. Queria punir ele por isso. Mas tem outras, né? Então eu tenho várias bizarrices nesse sentido. Vamos lá, para É, as perguntas, né, Flávio? Vamos começar a responder as perguntas. Rico falou aqui, meu CAD único é vinculado à minha mãe, ela recebeu o valor, eu não recebi. Tenho que devolver o que não recebi? Não, nesse caso, quem solicitou foi sua mãe, né? Então quer dizer, ela recebeu, eu não recebi nenhum valor. Não, aí você não tem dever de devolução nenhum. Essa discussão aí que você não passa. Sua mãe tem direito e ela recebeu. Não há problema nenhum, tá certo? Você pode ficar Frederico, tranquilo. quem solicitou deliberadamente, porém ressarciu de boa-fé, pode ocasionar desligamento do curso de formação? Quem solicitou, porém ressarcido boa-fé, não, veja, o desligamento, pessoal, tem que ser uma coisa drástica. Veja só, o que é que eu entendo que é uma falta grave, uma questão grave? Por exemplo, uma briga com agressões físicas de um aluno com o outro. Isso é uma coisa grave que pode se discutir o desligamento do sujeito do curso. Uhum. Por exemplo, uma desobediência hierárquica severa, um descumprimento de uma ordem severa. Tá entendendo? Por exemplo, um uso deliberado de uma arma de fogo de maneira dolosa a ferir um colega assim. Isso é algo deliberado. Um crime, pessoal, que seja algo assim severo. Mas se o indivíduo, pessoal, devolve, né, você, obviamente, comprova que aquilo foi reparado, resolvido. Não cabe desligamento, tá certo? Não cabe desligamento. Tem que, na verdade, se documentar e cercar das cautelas devidas. Fazer o quê? Pegar a documentação, fazer os registros e ficar consigo isso bem direitinho. Tá certo? Agora veja, ele pode sofrer uma sanção disciplinar? Pode. Mas é uma sanção disciplinar, pessoal. Uma suspensão, uma advertência, tudo bem. Advertência. Uma advertência é uma suspensão, mas desligamento, isso não faz qualquer tipo de sentido. Flávio, tem várias perguntas aqui chegando para mim, eu vou respondendo aqui.
Eu não sei se Certo. aparece para você, mas Não, para aparece mim para não está mim. aparecendo. Por isso que eu Para estava mim lendo aqui tem aqui. várias. Chegaram Ah, várias perguntas. Vamos lá. Como argumentar no caso do CAD único, provando que o benefício não foi automático? Não foi agora pedido, e sim apareceu aqui na automático. tela. Eu coloquei para aparecer aqui. Ah, Como ótimo. argumentar no caso do CAD único, provando que o benefício não foi pedido, e sim automático? Veja, o CAD único está acontecendo isso, pessoal. Está acontecendo isso. O CAD único foi automático para a maioria. Você pode oficiar, provocar através de um ofício a Caixa Econômica ou a Dataprev em razão disso. Tá certo? Inclusive, você pode fazer uma consulta por e-mail, Por porque e-mail, exatamente. isso, por e-mail. Você faz uma consulta por e-mail no site do Auxílio Emergencial e aí eles vão ter essa resposta. Você pode até também, uma dica, se você quiser produzir prova disso, peça ao CRAS da sua cidade também. O CRAS pode dar uma notazinha explicando que todas as pessoas que estavam cadastradas no CAD único receberam os valores. O CRAS Uhum. pode é um órgão legal, porque é um órgão que vinculado ao Ministério da Cidadania, Ministério das Políticas, Assistência é do social. município, da assistência social, e eles têm e eles fazem essa gestão, né, local do CAD único. Ótimo. Vamos lá. Aí tem outra pergunta legal aqui, ó. Quem não recebeu nenhuma parcela tem que devolver porque tem uma GR no valor de 1.200. Não, aí não tem que devolver, né? Quem não recebeu nenhuma parcela, tá resolvida a parada porque tem uma GR. Não, tá resolvido isso aqui. Vamos lá. Tem gente perguntando aqui, é melhor aguardar a determinação ou ressarcir para quem tem CAD único? Eu acho que é melhor ressarcir logo e resolver. Porque quando você, como diz minha mãe, quando a gente vinha com a fuba, ela já vinha com o cuscuz na mão, né? Então, quando o cara vinha com a fuba, o cara já traz o cuscuz pronto. Só passa a manteiga. Não tem mal fazer nada, né, pessoal? Fica mais fácil. Vamos lá aqui. Uma pergunta interessante aqui, que é, quem devolver, cancela automaticamente o restante das parcelas? Pelo que eu sei, pessoal, não cancela. Você vai estar devolvendo mês a mês as parcelas. Lembre-se disso. Exato. Vai devolver mês a mês as parcelas. Mês a mês as parcelas. Vamos cá, algumas perguntas. Veja, e quem recebeu sem pedir, como os inscritos no NIS? Vai ter que devolver, caso você, obviamente, esteja vinculado ao custo de formação. Tá certo? Que foi aqueles casos que são inscritos no NIS, que é exatamente, pessoal, é o caso dos aqui contribuintes individuais da Previdência Social, né, os trabalhadores individuais aqui que receberam. Teve gente que recebeu porque tinha NIS só, tá certo? Pode ocorrer exatamente isso também. Flávio, vamos lá. Aqui perguntou, Vinícius, quem recebe seguro-desemprego? Aliás, uma pessoa no curso de formação pode receber seguro-desemprego? Não pode receber seguro-desemprego, pessoal, não pode. E provavelmente, o que é que vai ocorrer? Bingo! Vão lhe cobrar depois, certo? Vai chegar uma cartinha do amor e da alegria lhe cobrando o seguro-desemprego posteriormente. Pode não chegar por um erro, mas geralmente chega. Uma cartinha com amor e carinho, com os valores para você devolver, porque senão vai virar dívida ativa da fazenda e você vai ser cobrado e executado judicialmente por isso. Rendimentos. Veja, Neto está perguntando uma coisa interessante aqui. Foi eu vi agora. Rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e aprendizagem não serão computados para fins do cálculo da renda familiar. Isso resguarda? Não, pessoal. Não resguarda. Resguarda porque a gente já explicou aqui a discussão em relação a o que é emprego formal ativo. Né? E aqui não é apenas um estágiozinho. É estágio de estagiário lá do meu escritório. Aí é estágio. Aí é estágio. Eles estão aí nessa categoria de estágio, não serve para calcular renda familiar. Né? Contrato de aprendiz, menor aprendiz, também não entra nisso aqui. Tá certo? Aí não entra na conta da renda familiar. Beleza, Neto? A lei diz todos os agentes públicos independentes da relação jurídica. Foi isso que a gente abordou E aqui. outra, viu? O TCU deixou bem claro nisso, naquele processo do ministro Bruno Dantas, essa interpretação, isso exatamente que você está falando. Quem solicitou e foi reprovado pode sofrer PAD? Boa aqui, do concurseiro aprovado. Veja, pode, mas provavelmente não vai.
Como, Vinícius, você sabe? Porque como é que vai ter a comprovação que o sujeito solicitou? Só se a data prévia enviar a informação ou a Caixa Econômica, que eu acho que eles estão preocupados com outras coisas e não com isso agora no PAD do povo. Tá certo? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Coloca na tela, Vinícius. Acho que tem Vamos que lá. apertar, né? Tem mais perguntas aqui. Tem várias, meu amigo. Ainda bem, eu gosto de pergunta. Aqui, meu querido Tenente Ferreira. Aqui a gente já respondeu, mas eu respondi a gente. Cidadão comum que achando ter direito fez a solicitação e recebeu endividamento. O que fazer? Devolver. Devolver e aí ele está desobrigado. Ele pode, obviamente, receber uma intimação posteriormente ou uma cobrança judicial, né? Dívida, essa constituição da dívida aí para devolver. Vamos lá, Flávio. Eu estou aqui lendo aqui para poder. Outra pergunta interessante aqui, ó. Quem recebeu uma parcela e está devolvendo duas, a União devolve a outra parcela posteriormente? Você conseguiu entender aí, Flávio? Veja aí. Não, eu acho que ele está perguntando o seguinte: o pessoal que só recebeu 600, né? Mas aí Sim, quando vai sim. gerar, a GRU tem 1.200, aí ele paga 1.200, ele vai ser ressarcido pela União? Aí você explicou bem que seria melhor a alternativa, né, de criar uma outra GRU pelo site do Tesouro Nacional, que aí você bota os R$ 600, Exato. né? Essa solução aí exatamente que a gente encontrou, que é a mais fácil. E, claro, se ela receber de novo no outro mês, vai ter que receber Aí gera devolver novamente, né? gera novamente parcela. Porque assim, quem recebeu o primeiro, pessoal, provavelmente vai receber os próximos, a não ser aqueles benefícios que foram suspensos. Os que foram suspensos por operação da Polícia Federal, outros cruzamentos de dados que já ocorreu. Teve benefício que o pessoal recebeu uma parcela e foi suspensa a segunda. Mas foi pouco. Para a E massa eu, de total é pouco, são poucos. Vinícius, outra coisa, né? Tem que ter muita atenção, porque são 3 parcelas, né? Mas o governo já está discutindo aí que pode ser até mais, né? Então o pessoal Exato, tem que exato, ficar exato. ligado nisso, né? Exato, exato. Tem que ficar ligado nessa situação. Tem uma pergunta legal aqui de Ruth, que é: brasileiro morando em Portugal tem direito ao auxílio emergencial? Não tem, Ruth. Tem que estar em território nacional, tá certo? Inclusive, cabe um estrangeiro no Brasil, mas não fora do Brasil ninguém. Tem que estar morando em território nacional e não fora do Brasil. Então, esse recebimento aí é indevido, completamente. Quem tem emprego. Eita, aqui. Outra pergunta. Márcio Cleison. Quem tem emprego concursado está mantendo esse emprego de alguma forma? Pode estar como aluno? Boníssima pergunta. Coloca aí, Vinícius, na Márcio, tela. essa aqui não, está aqui nas Ah, tá aí perguntas aqui. É embaixo, só né? subir um pouco. Só subir um pouco aí, Flávio. Você vai ver as perguntas. Ah, Márcio. Márcio é do curso de formação, nosso amigo Márcio. Tem uma grande pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que a pessoa mandou aqui. Eu não vou mostrar aqui, mas veja. Quem recebeu por CAD único que não tem o valor para devolver porque está vivendo de bolsa, o que fazer? Meu caro, arruma esse dinheiro, viu? Arruma esse dinheiro e devolva. Se você quer seu emprego aí sem problemas, devolva, pague e se resolva aí. Faça um esforço aí, tá certo? Para você devolver isso, para não gerar um problema maior para você no curso de formação. Seja qualquer curso, guarda municipal, Uhum. polícia militar, bombeiro militar, qualquer curso de formação que você se construa um vínculo, né, um emprego formativo com a administração pública. Vamos lá. Flávio, vou mandar outra aqui. Essa aqui foi, Rafael já mandou também. Eu não assisti a resposta. No caso de quem recebeu, é melhor ressarcir o valor. Exato, ressarcir o valor. Ressarcimento. Comprova sua boa-fé, você ressarce o dano e você, obviamente, se documenta para possíveis problemas, né? Questões posteriores. Quem já gerou a GRU de 1.200, se pedir essa de 600 no Tesouro Nacional e a de 1.200 continua válida também? Veja, não, se já gerou, não tem se você gerou a de 1.200,
Só que você não recebeu 1.200, é melhor você gerar e pagar os 600, né? Pagar os 600. A questão é que provavelmente gerou 1.200, sabe por quê, Flávio? Que eu deduzo, é porque a pessoa vai receber já a segunda parcela, e aí já gerou a devolução das duas. Por Uhum. isso que está gerando 1.200. Se você não recebeu, é porque já está autorizado que você receba Vai os receber. 1.200. Porque houve um atraso, 1.200. né, nessa segunda parcela. Aí Exato, pode ter sido a exatamente. questão da data, né? O pessoal está perguntando aqui, reforçar a pergunta de Frederico. Qual é a pergunta de Frederico? Quem solicitou deliberadamente, porém ressarcido, pode ocasionar desligamento? E aí o reforço, não pode ser desligado do curso. Pode sofrer sanção disciplinar? Pode, mas não pode ser uma sanção disciplinar de desligamento do curso, de maneira nenhuma, tá certo? Pode sofrer uma sanção? Pode, advertência, uma suspensão, isso é possível. Isso vai atrasar a sua promoção mais à frente, porque vai ficar anotado em sua ficha, né? Mas não chega ao ponto de exclusão. Se for exclusão, isso, pessoal, vai ser revertido judicialmente. Pode ter certeza disso. Revertido judicialmente. Porque, obviamente, isso é o quê? Desproporcional, pessoal. Tá Uhum. certo? Ninguém bota um cachorro para ir embora, pessoal, dando um tiro nele, tá certo? Obviamente. Tem que dar um grito já resolve. Se o cachorro for muito grande, né, pessoal, e tiver. Aí depende da situação. É porque o pessoal da Vamos lá. PMRN Tem está que com um medo ser. tão grande, Vinícius, porque assim, já tiveram, se eu não me engano, dois casos, eu estou até tentando aqui achar, mas não consegui. Mas acho que foram dois casos de alunos que já foram desligados, excluídos do curso de formação, mas por causa de supostas, aí eu estou dizendo supostas porque eu não sei realmente do caso, de utilização de diplomas falsificados É, ou que não era reconhecido pelo MEC. Era alguma coisa em relação à própria documentação. Aí realmente é um é. requisito, E, né? e assim, até nesses casos tem que ver se foi obedecido processo disciplinar, ampla defesa, direito ao Abertura, exatamente. contraditório, abertura. Tem que fazer formalmente, bonitinho. Exato. Tem que ter uma prova cabal, tem que ter perícia, o diploma vai ter. O diploma é autêntico ou não? Qual é a falsidade do diploma? Dica aí aos. Porque tem hora que se faz de bolo, né, pessoal? E aí entra todo mundo numa boiada que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vinícius, existe devido processo legal dentro desses cursos militares? Rapaz, a O gente pessoal, tenta. pessoal acha A que é gente assim, briga e né? tenta. Não pode, não pode. Exclui e vai-te Viu? embora. Agora depende muito, viu, pessoal? Eu estou dizendo aqui, mas eu tenho um contato com bons coordenadores de curso também, que são muito compreensivos com o pessoal e têm muito cuidado com os alunos, se tornam quase pais do pessoal, assim, né? Mandar até um abraço aqui para o Tenente Robério, lá em Monteiro, na interior da Paraíba, grande, que foi aí um coordenador de curso aí, quase um pai para os alunos aí, viu? É uma figuraça, viu? Ah, o grande capitão Yassak também, que ficou coordenador aqui. Gente boa, tudo gente fina. E tem casos e casos, viu, pessoal? Mas esse caso é desarrazoado, é completamente desproporcional a punição nesse tamanho. Mas tome seus cuidados, se proteja. Flávio, tá faltando aqui 1 minuto e 40 segundos aqui pro final da live, viu? Não, é isso aí. Eu acho que acredito que essas eram as dúvidas principais aí do pessoal, né? E eu digo a vocês, né, quem me acompanha aqui no meu Instagram, siga o professor Vinícius, porque ele tem essa atuação específica, né, dos militares, e eu acho que vai ajudar bastante aí todos vocês. E obrigado aí, Vinícius, pela discussão, por tirar todas essas dúvidas. É bom demais, pessoal. As dúvidas, aqui ainda há várias perguntas, viu, Flávio? Aqui tem mais de 10 perguntas aqui. Tem Vinícius, 12 ou mais abre uma perguntas. caixinha nos teus stories, porque aí o Para o pessoal pode pessoal perguntando. acompanhar. Isso, eu vou fazer, abrir essa caixinha. Agradeço, pessoal, a presença de todos. Valeu demais. Pessoal aí do RN, da Paraíba, ex-alunos, alunos meus, pessoal dos cursos Sim, de Vinícius, formação. Estou à outra coisa que me disposição. E Flávio, pediram, bom demais, viu? Diga live, lá. salva a tua live no GVT, o pessoal pedindo. Vou lá, vou salvar no GVT. Tá certo? Vou salvar no GVT. Tá certo? Valeu demais. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, a gente ter contribuído e colaborado, né, Flávio? Com todo Eu que mundo aí. Bom agradeço. Vamos aí demais. para as próximas. Tamo junto demais aí. E precisou, estamos às ordens aí de tudo. Valeu mesmo. Um abraço, pessoal. Tudo de bom, viu, galera? Valeu. Flavão, Valeu, você um mora no abração. coração, viu? Sem pagar aluguel. Um abração, meu irmão. Tudo de bom. Tchau.
Tchau, pessoal. Vai acabar agora. Encerrar de fato aqui. Deixar até o final.